Fala galerinha, sou o professor Eduardo e hoje nós vamos fazer a resolução sobre combinações simples. Vamos lá? Questão 01. De quantos modos distintos Lucas pode escolher 4 entre 9 camisetas regatas que possui para levar em uma viagem? Então veja, a questão diz que Lucas tem 9 camisetas e entre 9 camisetas ele tem que escolher 4 delas. Tudo bem? Então veja aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que Lucas tem uma camiseta azul, branca, verde e uma camiseta preta. Então o que é que acontece? Se eu pegar essas 4 camisetas e trocar os elementos de ordem aqui, por exemplo, se eu colocar, não, ele vai escolher uma branca, uma verde, uma preta e uma azul. Perceba, na hora que eu fiz a troca entre esses elementos, altera ou vai conservar o resultado das camisas que ele tem que levar, tá? Então perceba, ó, eu mudei a ordem das camisetas, porém, mesmo mudando, representa as mesmas, ó. Branca tá aqui, azul tá aqui, a verde e a preta. Então, por mais que eu mudei a ordem, o resultado aí permanece o mesmo, não altera, tá bom? Então, nesse caso, ó, o nosso resultado ele conservou. Como ele conservou, então a gente tem aqui um C de combinação, tudo bem? Então, para responder essa questão, a gente vai usar combinação. Então, como vai ser essa combinação? Nós temos aqui 9 elementos e eu quero agrupar de 4 em 4. Então, ó, fica 9 fatorial, baixo 4 fatorial e 9 menos 4 fatorial, tudo bem? Fazendo essa subtração aí vai ficar, ó, 9 fatorial, 4 fatorial vezes 5 fatorial. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos simplificar esse fatorial aqui de cima. Ele vai ficar assim, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Parei no 5 porque ó, eu tenho 5 aqui em cima e eu tenho 5 aqui embaixo. Eu posso cortar, não é isso? E o 4 fatorial aqui, ó, eu desenvolvi ele, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Então perceba que para facilitar nosso resultado aqui, ó, se você perceber aqui, ó, 4 vezes 2 é 8. Então eu posso cortar isso aqui. Posso ainda simplificar, ó, o 6 que está aqui em cima com esse 3 que está aqui embaixo. Ó. Posso simplificar por quanto? Por 3. 3 por 3 dá 1. 6 por 3, aqui fica 2. Então perceba que aqui embaixo ó, só ficou o número 1 e divisão por 1 não precisa. Então aqui eu tenho 9, 7 e 2. Então vai ficar 9 vezes 7 vezes 2. Não é? Fazendo essa multiplicação aí, nós temos um total de 126. Tudo bem? Então Lucas poderá escolher 4 camisas entre 9 de 126 modos diferentes. Vamos agora à questão de número 2. Aí a questão número 2 diz assim: durante uma operação policial, 15 homens foram detidos e transportados para a delegacia em 3 transportes. O primeiro com 6 lugares, o segundo com 5 lugares e o terceiro com 4 lugares. O número de maneiras que os detidos podem ser transportados para a delegacia é, tá? Então perceba que aqui nós tivemos um total de 15 homens, não é? E eles foram transportados em 3 transportes. Então, ó, o primeiro transporte tem 6 lugares, né? A gente viu que o segundo tem 5 lugares e a gente viu também que o terceiro transporte tem 4 lugares. Bem? Então perceba que pelas alternativas aqui, ó, a gente vai ter que analisar com calma a questão. Porque pelas alternativas, nós temos aqui ó, questão de combinação na letra A, na letra B já diz que é uma permutação, na letra C diz que é um arranjo,
Então, a gente vai ter que primeiro identificar qual o modo que eu vou utilizar para resolver essa questão, tudo bem? Então, veja, vamos analisar aqui. O primeiro transporte são 6 lugares. Então, se eu colocar aqui, ó, prisioneiro 1, prisioneiro 2, prisioneiro 3, prisioneiro 4, prisioneiro 5, prisioneiro 6, tá? Então, se eu pegar esses prisioneiros que estão no primeiro transporte e trocar eles de lugares aqui, por exemplo, o 6 que está em último lá, eu botar ele aqui em primeiro, prisioneiro 6, ou prisioneiro 3, prisioneiro 4, prisioneiro 1, prisioneiro 2, prisioneiro 5. Ou seja, se eu pegar esses primeiros aqui e trocar eles de lugares, tá? O que é que acontece aí? Essa ordem, ela é importante ou a ordem não importa, tá? Isso é uma pergunta importantíssima, ó. Por quê? Se essa ordem importar, isso aqui será uma questão de arranjo, bem? Se a ordem importar, será uma questão de arranjo. Se a ordem não importar, será uma questão de combinação, bem? Então, vocês têm que analisar essa questão. Então, vejam, e a gente pode analisar essa questão também da seguinte forma. Quando eu troquei esses prisioneiros de lugar, a ordem alterou ou o resultado conservou o mesmo? Tá? Então, alterou ou conservou? Tá? Então, perceba aqui, quando eu mudo prisioneiros de lugar, isso não vai interferir em nada, ou seja, minha ordem ela conservou a mesma coisa. Por mais que eu tenha mudado eles de posição, eles ainda permanecem os mesmos prisioneiros. Então, os prisioneiros conservaram, são os mesmos. Então, se conservou, é uma questão de combinação, ou seja, veja que a ordem não é importante. Bem, então a gente já sabe que aí é uma questão de combinação. Então, ó, se é uma questão de combinação, a letra D aqui ó, diz que é permutação, a gente pode eliminar. A letra C fala que é uma questão de arranjo, pode eliminar. A letra B fala que é uma questão de permutação, a gente pode eliminar. Nós ficamos só com a alternativa A e a alternativa E. Então, vamos lá abordar essa questão de um modo diferente agora. Vamos resolver. A gente já sabe que aqui é uma questão de combinação, não é isso? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para ficar organizado. Prontinho. Então, vamos. Veja o seguinte, ó. O primeiro transporte, nós tínhamos o quê? Nós temos aqui um total de 15 homens. É isso? Eu tenho um total de 15 homens. E no primeiro transporte tem espaço para 6 lugares, correto? Então, ó, eu vou fazer a combinação, que a gente já viu que é combinação, do total de 15 homens organizados de 6 em 6. Bem? Então, para o primeiro transporte, eu vou fazer a combinação de 15 homens, que é o total que eu tinha, organizado de 6 em 6. Muito bem. Para o segundo transporte, ele tem 5 lugares. Ele tem 5 lugares. Então, a gente já viu que também é uma questão de combinação, né? Então, ó, só que agora só são 5 lugares. Ok? Agora, perceba. Quantos prisioneiros ainda me restam? Ó, eu tinha quantos prisioneiros? Eu tinha 15, não era? Mas dos 15, já ficou 6 lá no primeiro transporte? Então, eu tenho que subtrair. Vai ser 15 menos 6. E eles vão estar organizados o quê? De 5 em 5. Então, ó, ficando aqui, para o segundo transporte, eu vou ter uma combinação de 15 menos 6. Sobra o quê? Só sobra 9 prisioneiros. E 9 vai ser organizados em 5 lugares. Então, para o segundo transporte, é a combinação de 9 detentos organizados de 5 em 5. Tudo bem? Então, perceba, ó,
E aqui só tem 9 por quê? Porque no primeiro transporte já ficaram 6. Então, se eram 15 menos 6, 9. Bem? Então, ó, para o terceiro transporte, a gente vai fazer a mesma linha de raciocínio. Ó. Eu tenho a combinação, né? Sobraram para mim agora quantos prisioneiros? Né? Eu tinha 15, ficou 9, ficou 6 no primeiro, então sobrou 9. Aí eu tinha 9. Aí ficaram quantos no segundo? Ficaram 5. Né? Então, ó, eu vou organizar eles de 4 em 4. Então, para o terceiro transporte, eu vou fazer a combinação de 9 menos 5, 4. Ou seja, só sobraram 4 prisioneiros para ir no terceiro transporte. Sobraram 4 e o terceiro transporte só tem 4 lugares. Bem, então, a combinação é essa. Ó. Vai ser combinação de 15 organizados de 6 em 6, multiplicado pela combinação de 9 organizado de 5 e multiplicado pela combinação de 4 organizado de 4 em 4. Tudo bem? Então, a resposta correta, alternativa é. Ok? Percebeu como é simples? A gente tem que ver alguns detalhes. E agora vamos à nossa questão de número 3. Um grupo de inquérito é formado por 8 oficiais e 4 soldados. Então, ó, 8 oficiais, 4 soldados. Para analisar os processos, formam-se comissões. E nessa comissão tem que ter 4 oficiais e 2 soldados. Então, na comissão, são 4 oficiais e 2 soldados. Aí ele diz, sendo A um oficial qualquer e B soldado qualquer, qual é o número de comissões de que participa o oficial A e não participa o soldado B? Perceba que aqui nós temos uma informação importantíssima, não é? Então, ó, no final, o oficial A vai participar da comissão, ele tem que participar, e o soldado B não vai participar. Bem? Ok. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que analisar, e aqui nós temos uma questão que fala sobre combinação ou sobre arranjo, tá? Então, veja aqui. Eu vou colocar aqui alguns detalhes. Ó. Vamos supor que aqui eu tenho 6 passos, porque são 4 oficiais, 2 soldados. Vamos supor que eu coloque aqui oficial A, oficial B, oficial C e oficial D. E aqui o soldado A e aqui o soldado B. Bem? Então, veja. Se eu pegar esses elementos aqui, esses 6 elementos, inverter a ordem deles. Por exemplo, se eu colocar aqui o soldado A, o oficial C, soldado B, o oficial B e o oficial D. Perceba, quando eu troquei esses elementos em relação a esse de cima e esse de baixo, os elementos estão trocados. Eu mudei a minha comissão, ou seja, minha comissão alterou ou a minha comissão conservou a mesma. Então, perceba que minha comissão conservou, não é? Ó, por mais que eu tenha trocado os elementos, a comissão é a mesma, conservou. Então, se conservou, aí nós temos uma questão de combinação. Bem? Beleza. Então, como eu já sei que é uma questão de combinação, tá? Vou anotar aqui para a gente não esquecer, ó. É uma combinação. Então, vamos analisar aqui. Então, perceba que minha comissão, ela tem que ter o quê? 4 oficiais e 2 soldados. Bem? Então, vamos lá. Vamos supor que a questão deixa claro para a gente que o oficial A tem que fazer parte da comissão. Então, como ele disse que o A tem que fazer parte, eu venho aqui e fixo
o oficial A. Pronto. Nesse aqui eu não vou poder mexer. Então, ó, vai sobrar espaço aqui para 3 oficiais. Ok? 3 oficiais e aqui 2 soldados. Agora perceba que esse aqui já está determinado. Então, gente, ó, veja só. Para mim calcular de quantas maneiras eu posso ter essa comissão, veja que a gente tem que fazer por parte. Ó. Em relação aos oficiais, por exemplo, eu já sei que é combinação. Então, os oficiais aqui terá uma combinação. Eu tenho quantos oficiais? 8. Tá? Oficiais, 8. Bem, mas perceba que um já está fixo. Ó. Já está fixo, que é o A. Então, só sobrou o quê? 7 oficiais. E esses 7 oficiais que sobraram, eu só vou organizar eles de 3 em 3. Por que de 3 em 3? Porque o 1 aqui já está fixo. Bem? E eu vou pegar essa combinação dos oficiais e multiplicar pela combinação dos soldados. Perceba que eu tenho quantos soldados? 4. É isso? Eu tenho 4. Só que o soldado B não pode participar. Então, eu tinha 4, mas ele não pode, só vão ficar o quê? 3. E esses 3 soldados que ficaram, eu vou organizar eles o quê? De 2 em 2. Tudo bem? Então, minha comissão, meu total de comissão ficaria dessa forma. E agora a gente vai calcular cada combinação dessa daí. Ó. Por exemplo, como é que ficaria a combinação de 7 organizado de 3 em 3? Ficaria da seguinte forma. 7 fatorial, aí 3 fatorial, não é? Fazer logo direto, 7 menos 3, 4 fatorial. Aqui a gente vai simplificar o 7 vezes 3 vezes 4. Parei no 4, né? Aqui o 3. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Esse 4 aqui a gente corta, correto? E aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. Já posso cortar aqui. Então, fica quem? 7 vezes 5, que dá 35. Exato. Então, ó, agora vamos calcular essa outra combinação. Combinação 3 organizado de 2 em 2. Então, vai ficar 3 fatorial, 2 fatorial e 3 menos 2 fatorial, correto? Então, aqui a gente tem 3 fatorial vezes 2, ok? E aqui embaixo 2, fatorial é 1. Corta, corta. Então, aqui a gente tem o quê? 3. Tudo bem? Então, ó, perceba que, vamos separar aqui para ficar destacado. Então, perceba que no final eu vou ter que multiplicar, tá? A combinação dos oficiais, combinação de 7 e 3 em 3 é 35. E vou multiplicar esse valor pela combinação dos soldados. E deu quanto? Deu 3. 35. 3, isso é igual a 105. Bom, pessoal, então, letra A, 105 formas diferentes de formar essa comissão. Vamos à questão de número 4. Lucas é vigia noturno de uma empresa e deve escolher os 3 dias em que trabalhará na próxima semana. Para fazer isso, ele deve preencher uma ficha como apresentada a seguir. O número de maneiras diferentes que Lucas pode preencher essa ficha é... Então, primeira análise. Como exemplo que já está na tabela aqui, Lucas escolheu terça, sexta, escolheu domingo, ok? Se eu inverter a ordem desses dias aqui, tipo, ele escolheu primeiro sexta, depois domingo, por último terça, se eu inverter a ordem dos elementos aqui, essa inversão vai alterar ou vai conservar os mesmos dias? Conservou os mesmos dias, então a ordem aqui não é importante, tudo bem? Então, se a ordem não importa, ou seja, se a ordem não altera e sim conserva a mesma coisa, nós temos uma questão de combinação, tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem uma questão de combinação
E nós vemos que na combinação a gente tem o quê? Essa letrinha N, que é o total. Nosso caso aqui, ele vai escolher os dias durante uma semana. A gente sabe que uma semana são 7 dias. E o P é quantos dias ele vai escolher. No caso, ele vai escolher 3. Então, ó, eu tenho aqui, tá? A combinação de 7 dias organizado de 3 em 3. Então, N é 7, está aqui. P é 3, está aqui. E eu já fiz logo a subtração. Ó, 7, N é 7, P é 3. 7 menos 3, 4. Tudo bem? Então, continuando aí na questão, nós vamos ter que simplificar esse fatorial aqui. Não é isso? Ó? Simplificando, ele fica assim. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Parei aqui no 4, porque esse 4 em cima pode cortar com esse 4 embaixo. Se você observar aqui, 3 vezes 2 é 6. Eu posso cortar com 5. E só me sobra aqui 7 vezes 5, que é 35. Permanece 35. Bem? Resposta letra A. Vamos agora à nossa questão de número 5. Para formar uma comissão com 4 policiais militares, estarão à disposição 5 oficiais e 4 praças. Quantas comissões distintas poderão ser formadas de maneira que, em cada uma delas, haja pelo menos um oficial? Então, só vamos lá analisar a questão. A minha comissão, bem claro aqui, que a minha comissão ela tem que ter 4 policiais militares, correto? Ter 4 policiais militares. E para formar essa comissão, 4 policiais militares, nós temos oficiais, nós temos 4 praças, bem? Então ele quer saber da gente a questão, quantas comissões eu posso formar? Só que ele dá para a gente uma regra. Qual é a regra? Tem que ter pelo menos oficial, bem? Então, tenho que formar a comissão 4 policiais e tem que ter pelo menos um oficial. Então, vamos aqui analisar a nossa questão. Então, perceba o seguinte, ó, anotando os dados aqui, veja que nós temos aqui 5 oficiais, nós temos 4 praças, não é? Que isso nos dá um total de 9 o quê? Militares, tá bom? 9 militares. Pronto. Então, primeira informação que a gente tem aí. Então, veja mais o seguinte. Ele disse na questão que tem que ter pelo menos um oficial, né? E minha comissão é composta por quantas pessoas? 4. Então, veja só. Eu poderia ter uma comissão, ó, com um oficial, 3 praças. Eu poderia ter uma comissão, 2 oficiais, 2 praças, uma comissão com 3 oficiais e 1 praça, e poderia ter uma comissão com 4 oficiais. Bem? Então, tudo isso é o que a questão nos pede. Ó. Tem que ter pelo menos um, ou seja, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3 ou pode ter 4 oficiais. Agora perceba que essa comissão aqui, ó, com 4 praças, ela não pode ocorrer, tá bom? Essa daqui, ela não pode, tá? Essa comissão aqui não. Porque tem que ter pelo menos um oficial e aqui não tem nenhum. Agora veja, quantas comissões eu posso formar só com praças? Veja, tem quantos praças? Tem 4. E a comissão tem quantas pessoas? Também 4. Então, se eu só tenho 4 praças e a comissão tem 4 pessoas, 4 militares, então aqui eu só posso formar uma comissão. Bem? Então, eu poderia formar somente uma comissão só com praça. Então, gente, ó, essa questão ela pode ser resolvida de algumas maneiras. Vamos ver uma aqui só para vocês verem aqui. Ó, essa primeira aqui, vamos analisar essa primeira. Um oficial, veja que oficial eu tenho quantos? Eu tenho 5. Para esse primeiro elemento aqui, eu teria 5 opções. E aqui, ó, praças. Aqui tem 3 praças, não é?
Então veja, detalhezinho a mais. Vocês já viram em questões anteriores que toda vez que eu quero formar comissões é uma questão de combinação, não é? Porque a ordem dos elementos de uma comissão ela não importa, então é combinação. Então aqui eu teria, para esse oficial aqui, teria 5, que são 5 oficiais. Vou multiplicar pela combinação aqui de praças. Ó. Combinação de praças seria, eu tenho ao todo 4 praças, para organizar aqui de 3 em 3. Então, você calculando essa combinação, multiplicando por 5, teria resultado aqui. Tá? Ou, aqui agora, essa segunda opção, 2 oficiais. Então, ó, 2 oficiais, eu posso obter a quantidade pela combinação 5 oficiais, que é o total que tem, organizado de 2 em 2. Não é? E 2 praças, a combinação 4 praças organizadas de 2 em 2. Faria a multiplicação entre os dados aqui. Tá? Terceiro caso aqui, nós temos 3 oficiais. Então, combinação oficiais organizada de 3 em 3. E aqui, 1 praça. Eu tenho quantos praças? 4. Então, aqui só tenho 4 opções. Aí, eu multiplicar o resultado dessa combinação vezes 4. E por último aqui, 4 oficiais. Seria a combinação 5 oficiais organizado de 4 em 4. Então, gente, você poderia calcular cada uma aqui dessas possibilidades e no final aqui você somaria isso aqui, seria somar, tá? Então seria o resultado. Claro, não vai somar com esse 1. E essa opção aqui não pode, porque tem que ter pelo menos. Então essa é uma maneira. Agora, de uma forma mais prática, você poderia fazer o seguinte, vamos analisar de uma outra forma. Veja, todas essas possibilidades aqui podem acontecer, não pode? Essa aqui e essa. Todas essas possibilidades podem acontecer, só não essa. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu posso calcular a possibilidade total. Tá? Eu posso calcular a possibilidade total. Como seria essa possibilidade total? Eu faria a combinação. Né? O total aqui, eu tenho quantos militares? Tenho 9 militares. Né? Então, faria a combinação de 9, organizado de quanto em quanto? 4 em 4, porque minha comissão são 4 policiais. Então, ficaria a combinação de 9, organizado de 4 em 4. Tá? Que aqui ficaria da seguinte forma. 9 fatorial, 4 fatorial, 9 menos 4 dá 5 fatorial. Né? Aqui eu iria simplificar, não é? 9, 7, 6, ok? Aqui embaixo, 4, 3 vezes fatorial. Esse 5 corta com esse 5. Se você prestar atenção aí, a gente pode simplificar isso aqui, 4 vezes 2 dá 8, pode cortar com esse 8. Esse 3 aqui pode simplificar com 6 aqui, né? 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. E aqui no final a gente ficaria resultado. O resultado dessa combinação seria 9 vezes 7 vezes 2. Dá um total de 126. Aí diz, não, a resposta é 126? Não, a resposta ainda não é 126. 126 é minha possibilidade total, juntando 9 militares. Tá? Só que essa combinação aqui não pode acontecer. Essa combinação aqui pode acontecer só praças. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar o total, que é 106, e subtrair de 1. Não pode acontecer. 6 menos 100 e... Ok? Resposta correta, letra D. Bem? Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Se inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.